Bom, então estamos na primeira aula aqui da nossa sessão Aprendendo Java orientado a objeto. Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns conceitos mais avançados aí relacionados à linguagem Java. Vários conceitos que a gente vai ver ao longo dessa sessão se aplica aí a outras linguagens de programação. Não vem ao caso a gente ficar comparando aqui. A gente vai falar especificamente do Java, que é o que a gente vai trabalhar aqui do início ao fim do curso. Então, a primeira aula aí, dessa sessão, eu deixei aí esse PDF, é um PDF com material que você pode estar consultando quando você precisar e também você pode estar acompanhando aqui junto comigo. Então, a gente começa aqui aprendendo sobre classe. Então, ele te dá aqui um pequeno trecho um texto aqui sobre a classe, né? O que seriam as classes. Então vamos começar aqui. As classes de programação são receitas de um objeto onde tem características e comportamentos, permitindo assim armazenar propriedades e métodos dentro dela. Para construir uma classe é preciso utilizar o pilar da abstração. Uma classe geralmente representa um substantivo, por exemplo, uma pessoa, um lugar ou algo que seja abstrato. Então coloquei aqui um exemplo, a sintaxe de como que a gente declara aqui uma classe. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o public class, não se preocupe quanto a essa sintaxe, a gente vai ver mais sobre ela aqui. Então, public class, que eu estou declarando aqui uma classe, e aqui eu coloco o nome da minha classe. Nesse caso, eu coloquei carro. Eu poderia ter aqui aluno, professor, qualquer coisa do tipo. Então, ele resume esse aqui, seria basicamente o nome aqui, que ele representa algo abstrato, né? Substantivo, uma pessoa, um lugar. Então, eu poderia ter aqui pessoa, aluno, professor, qualquer coisa do tipo. Então, uma classe você abre e fecha chaves, assim como você tem aí nos métodos, nas funções. E dentro da classe a gente pode ter atributos ou propriedades e a gente pode ter também métodos. Agora a gente vai ver aqui algumas características das classes. Então ele fala aqui, ó, toda classe possui um nome, nesse caso nosso nome aqui da nossa classe é carro, possui a visibilidade, exemplo, public, private e protect. A gente vai estar vendo mais para frente aí sobre o modificador aqui de acesso, né, de visibilidade aqui da classe. Nesse caso a gente está com a classe aqui public, então não se preocupe quanto a isso que a gente vai ver nessa sessão cada um deles e como cada um ali, dependendo do que a gente escolher, impacta ali no nosso código. Então as classes possuem aqui membros como características e ações. Então o que seria características e ações? Características seria, por exemplo, atributos aqui dessa classe. Então para um carro, quais são as características de um carro? Eu poderia ter o nome, eu poderia ter a cor, eu poderia ter o fabricante. Então, são características que descrevem ali aquela classe. Da mesma forma que ele fala de ações, que a gente dá aqui o nome aqui dentro da classe, a gente pode chamar de método, pode chamar de funções, seria ali, como ele fala aqui, ações dessa classe. Então, ações aí de exemplo para essa classe. Eu poderia ter uma ação que seria acelerar, frear, fazer algum comportamento com o carro, abrir a porta, fechar a porta. Então, tudo isso são ações que a gente pode ter na nossa classe. Da mesma forma, se a gente tivesse uma classe chamada pessoa, então essa pessoa poderia andar, poderia pular, poderia falar. Então, perceba que isso são ações. Por último aqui, para criar uma classe, basta declarar a visibilidade. Nesse caso, a nossa classe aqui é public. Digitar aqui a palavra reservada class e colocar aqui o nome da classe. Quando a gente utiliza aqui esse sinal de mais aqui entre palavras, entre strings aqui no Java, significa que a gente junta. Então, por exemplo, que eu tenho a visibilidade, mais digitar a palavra-chave class. Então, basicamente, seria juntar aqui. Então, toda vez que a gente utiliza a palavra, o sinal aqui mais, a gente está juntando aqui palavras. E abrir e fechar a chave. Então, agora que a gente viu aqui a sintaxe, algumas características e um pouco de conceito da classe, a gente vai lá para o nosso IntelliJ, onde a gente vai criar uma classe que a gente vai começar a trabalhar com ela ao longo dessa sessão, criando atributos, funções, declarando objetos que a gente vai ver mais. Então vamos aqui para o nosso IntelliJ. Então estou aqui com o IntelliJ aberto, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em New Project, para a gente criar aqui um projeto, vou deixar aqui Java, não vou modificar nada, vou clicar aqui em Next, vou clicar aqui para ele criar o nosso template padrão, posso clicar em Next, vou deixar esse local aqui mesmo e aqui eu vou colocar o nome do projeto. Então coloquei aqui o nome do meu projeto Java orientado a objetos, vou deixar com esse nome, não vou modificar mais nada, vou clicar aqui em Finish para aguardar aqui o carregamento. Então já acabou de carregar aqui e o que a gente vai fazer? Basicamente aqui eu vou abrir o meu pacote, perceba que o arquivo que abre aqui para a gente, main.java, perceba que ele é uma class, então ele tem aqui um modificador de visibilidade, tem a palavra reservada class e tem o nome da classe. Então esse aqui, o nosso main já é uma classe. Então eu posso abrir aqui o pacote até chegar aqui onde tem a main, porque eu vou criar a nossa classe aqui dentro desse pacote, então ele vai ficar junto com a main.
Mais para frente a gente vai ver como separar isso daí em pacotes. Então vou clicar com o botão direito aqui em cima desse pacote. Eu vou vir aqui em New, vou escolher aqui a opção Java Class. Então aqui a gente deixa aqui a opção Class selecionada e aqui a gente coloca o nome da nossa classe. Nesse caso eu vou estar colocando aqui carro. Eu posso simplesmente pressionar a tecla Enter. Então perceba que ele criou aqui para mim. Posso até fechar isso daqui. Ele criou aqui já com o modificador de acesso public, padrão, class. Eu tenho o nome da minha classe, abro e fecho a chave. Então a minha classe já está criada. Então com isso a gente finaliza aqui essa aula. A gente viu mais um conceito aqui sobre classe, o que seriam as classes. A gente viu aqui um conceito, a sintaxe aqui de como declarar uma classe, algumas características aqui da classe. A gente foi lá no IntelliJ, criou a nossa classe. Então nessa aula seria basicamente isso. Nas próximas a gente vai avançando aí em criação de atributos, que são características ou propriedades. A gente vai ver também a criação de funções, métodos, construtores, declaração de objetos e tudo mais. Então espero que você tenha gostado aí e eu te vejo na próxima aula.